e já tem novidades sobre esse assunto. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, havia dito que poderia ser mais maleável no que diz respeito a esse tema, mostrando ali um aceno ao presidente Lula, mas voltou atrás muito rapidamente. Enganou todo mundo. Ele acabou rebatendo as críticas do PT sobre a tramitação da PEC, que prevê o fim da escala 6x1, e afirmou que não vai se submeter a ultimatos. A declaração foi dada após integrantes do partido cobrarem a instalação da comissão especial que vai analisar essa proposta. Alcolumbre disse que a definição da pauta do Senado é uma prerrogativa da presidência da Casa. Ele já falou isso diversas vezes, é só mais uma vez que ele está falando a mesma coisa. E diz que a condução dos trabalhos não vai ser feita sobre pressão. Segundo ele, a PEC terá a tramitação adequada, respeitando o regimento interno da Casa. Ele também afirmou que o tema é relevante e merece um debate mais amplo com participação de todos os setores envolvidos. Assunto importantíssimo para a pré-campanha de muita gente, o governo Lula cobrando, inclusive hoje, Felipe, teve entrevista do ministro Guilherme Boulos aqui no Acorda Metrópolis, no nosso programa matinal, em que ele cobrou ao vivo, mais uma vez, que o Davi Alcolumbre andasse rápido com esse assunto aí da escala 6x1, o governo que tentou pressionar o Congresso Nacional, colocando urgência sobre esse assunto, deixou mais uma vez o Davi Alcolumbre chateado com esse tipo de pressão. A pressão não está funcionando não, né? Não está funcionando, Nila. Não está funcionando. Realmente você vê que o Alcolumbre está travando essa pauta da alteração da jornada 6x1 para 5x2, está travando a discussão. E é uma pauta que encontra amparo em toda a sociedade, né? Ninguém é contra, tirando o Missão, o Renato Batista, a mudança da jornada 6x1 para 5x2. É claro que as pessoas divergem, por exemplo, na possibilidade do empresário, do empreendedor negociar individualmente com o empregado em determinados setores. As pessoas divergem em relação a se vai ter prazo de transição ou não. As pessoas divergem em algumas questões, mas ninguém é contra, né? Só um louco é contra em 2026 você não alterar a jornada 6x1 para 5x2, né? Então, Neila, eu creio que o Lula e o Planalto eles têm um cálculo que deve surtir efeito, na minha opinião, que naturalmente a sociedade vai pressionar, né, os parlamentares, o Alcolumbre, né, especificamente, para colocar essa PEC em votação, colocar esse PL, né, até porque tem um PL, além da PEC, que dá os pormenores, né, do projeto em votação, né? Eu não vejo nada anormal e nada ruim, né, em determinados setores, né, o empregado negociar diretamente com o empregador. Mas é bom lembrar, Neila, que no Brasil, né, a relação do empregado e empregador é uma relação de hipossuficiência. É claro que o empregador tem muito mais força do que o empregado. Então, para essas pessoas que defendem, né, a possibilidade de todos os setores do Brasil, do empregado negociar de igual para igual com o empreendedor, é um devaneio também, né? Não existe isso, não existe essa possibilidade. Mas eu entendo que em determinados setores, possibilidade sim. E outra coisa, né, negocia com o empregado. A gente sabe, até foi isso que ontem, né? Um dos grandes problemas do Brasil é que a renda per capita é muito baixa. Talvez, se você negociar com o empregado a renda, se ele trabalhar um dia a mais em determinados setores, você faça o dinheiro andar mais, circular mais na economia. Isso é bom para todo mundo. Em todos os aspectos, você vê, é bom, é bom. Eu até coloco um caso aqui de um restaurante no Rio de Janeiro, né, que o dono do restaurante, a princípio, era contra essa obrigação de alterar a escala 6x1 para 5x2. E ele resolveu fazer um teste ele mesmo. Ele falou assim, pô, sabe de uma coisa? Eu vou colocar 5x2 a minha escala aqui. E ele chegou à seguinte conclusão, ele começou a ganhar mais dinheiro, até porque o custo que ele tinha com o empregado falsificando atestado médico parou, né? O empregado sabia que é 2 dias de folga e resolveu não mentir e não faltar, né, indevidamente. O nível de performance e de produtividade aumentou muito, né? A pessoa lá que tinha que fazer o preparo, né, da comida, do arroz, do feijão e das guarnições, né, ao invés de demorar 6 dias, fez em 5 dias, né? Ou seja, em todos os aspectos, melhorou a situação do restaurante. E aí ele fala, poxa, não sabia que eu tive um ganho tangencial muito maior do que eu estava tendo na escala 6x1. Então, para todo mundo, a alteração da escala 6x1 para 5x2 é algo que funciona. Só não funciona, que eu já sei a opinião dele, porque eu acompanho a rede dele,
para o Missão e para o Renato Batista, que acha que empregado é o novo modelo de escravidão do Brasil, né? Infelizmente, é isso que passa na cabeça do Renato Batista. Eu estava aqui rindo o tempo todo porque você estava falando e o Renato aqui discordando veementemente. Eu já quero ouvir sua opinião. A sua opinião é contrária sobre a questão da escala 6x1 ou do Davi Alcolumbre? Olha, sobre Davi Alcolumbre, acho que eu vou ser sempre contra qualquer coisa que ele esteja fazendo, porque não me parece que ele está sempre visando o melhor interesse do Brasil, seja em pautar ou não determinado projeto, né? Então, por mais que às vezes eu possa concordar com o projeto que está sendo pautado ou não, me parece que as intenções nunca são as melhores. E, assim, sobre a escala 6x1, a minha opinião é muito simples. É uma ficção, né, que foi vendida para grande parte da população, de que as pessoas elas vão trabalhar menos e elas vão ganhar mais. Né? Aquela fórmula mágica, abstrata, né, que é vendida para a população quase todo ano eleitoral. Né? Essa questão da 6x1 veio novamente aí em ano eleitoral, né, a ser discutida, como vem sempre por parte, e grande parte da esquerda sempre vem com essas propostas mirabolantes, né? Olha, nós vamos aumentar o salário mínimo para sabe-se lá quanto, né? Isso vai fazer as pessoas ganharem mais. Ou agora nós vamos fazer as pessoas trabalharem menos e ganharem mais. Em um país em que a gente está cansado de saber que a produtividade do brasileiro é muito baixa se comparada ao restante do mundo, né? Ao menos o Felipe concorda que a negociação, ao menos em alguns setores, segundo ele, seja feita de maneira mais livre, onde a pessoa possa trabalhar por horas e possa negociar a sua jornada de trabalho com o patrão. Agora, querer vender essa ficção de que, olha, vai todo mundo agora, a partir de agora, que trabalha 6x1, vai trabalhar 5 e vai ganhar a mesma coisa. Né? Isso, desculpa, isso é mentir para as pessoas, tá? Que é isso que o governo Lula, a Erika Hilton, etc., fizeram com esse projeto. Aliás, é importante lembrar, o projeto da Erika Hilton, no início, falava em você trabalhar 4 dias por semana, né? Que a PEC que ela chegou a propor. Inclusive, até uma discussão, né? Se poderia ser pautado até por PL, esse tipo de projeto, mas por PEC, né? Sempre tem aquele show maior, ele passa nas 2 casas, volta, tem toda uma discussão ali sobre assinaturas e tudo mais, que me parece que, no final das contas, é sempre esse o objetivo, né? O objetivo eleitoral. E tanto é que o próprio governo federal, ao longo da votação na Câmara dos Deputados da escala 6x1, foi, por exemplo, dar ainda mais esse descanso da jornada de trabalho, né, a partir de agora, porque eles sabem que um dano muito grande na economia. Né? O Felipe cita aqui, olha, um restaurante de um cara que gravou um vídeo. Né? Isso não é exemplo quando a gente for tratar de política pública. Né? A gente tem que olhar o que a maioria dos setores, primeiro, já estão falando sobre esse caso, do quanto vão ser prejudicados com essa mudança abrupta, né? E do quanto, no final das contas, as pessoas que hoje trabalham 6x1 vão ganhar menos. Isso é o que precisa ser falado para as pessoas. E é claro que tem todo esse discurso do governo, falacioso, em época de eleição, que quer enganar as pessoas. Né? A vida, eu adoraria que as pessoas trabalhassem até menos do que 5, trabalhassem 4, não sei. Mas o ponto é que não dá para manter as pessoas ganhando o que ganham com diminuição da carga horária de trabalho. Isso é óbvio. E grande parte das pessoas já estão acordando para isso, sabendo que isso é totalmente inviável. Bom, eu vou polemizar ainda mais aqui, vou mudar de assunto. Neila, eu posso responder isso aqui, porque ele Pode. fez absurdo atrás de absurdo, que não merece essa resposta. É justo, vai lá. Não, brevemente, porque também não quero ocupar o seu programa com um tema só, não. Meu Neila, não, é vamos nosso. combinar, né? Olha só o que ele fala. Né? Ele fala que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Não é assim. Eu tenho total certeza que se você fizer a média da população atualmente, né, do trabalho dela, ela trabalha já 5-2. Só que no papel está 6-1. Por que ela trabalha 5-2 e 6-1? Porque ela fica doente, a saúde mental dela fica comprometida, então ela fica 30 dias fora do trabalho com depressão, né? Ela tem evento na escola da filha e dá um jeito de faltar, seja apresentando atestado falso, ou seja por outro tipo de conversas informais com o seu empregador. Né? Ou seja, então a ideia que ele fala que o empresário bonzão,
né, vai aceitar fazer com que o empregado ganhe menos e ganhe mais e trabalhe menos, né, sem nenhum tipo de benefício, é completamente, aí sim, peça de ficção. Não é assim que funciona na prática. As pessoas estão doentes, Renato. As pessoas estão com problema psicológico cada vez mais e maiores, né? Por quê? Muito por conta da jornada 6x1 também, né? Tem uma turma que tem qualquer repartição pública e repartição privada também, que é a turma do cafezinho, né? Apesar de ter que trabalhar 8 horas por dia, Neila, o que eles fazem? Ficam 2 horas lá no cafezinho, tomando cafezinho, trocando ideia sobre futebol, sobre jogo. E por que eles fazem isso? É de maldade? Não. Porque eles estão cansados na jornada 6x1. Então, com toda certeza, quando você comprime, né, 6x1 para 5x2, a turma do cafezinho não vai ficar 2 horas tomando café, vai ficar 20 minutos, meia hora, né? Então, naturalmente, a performance e a produtividade vai aumentar também. Problemas psicológicos vai diminuir também. Isso tudo é custo que você não faz a conta, Renato. Se fizer a conta, você vai ver que a redução da jornada para 5x2 ou para 4x3 vai ser muito mais benéfico do que manter a jornada 6x1. E mais do que isso, tem todo o setor de cultura, todo o setor de eventos, né, todo o setor de gastronomia, que com toda certeza também vai ganhar muito mais com isso. Por quê? Porque o funcionário que trabalha no varejo 6x1, né, quando tiver 5x2, vai mais vezes para o cinema, vai mais vezes para o restaurante, vai mais vezes para o parque com a família, vai comprar pipoca do pipoqueiro, vai comprar uma aguinha ali do ambulante e vai gerar economia. Vai todo mundo ganhar mais dinheiro, Renato. Inclusive o Missão, com toda certeza, se você apoiasse, iria ter muito mais apoiadores do que tem hoje em dia, que não sai dos 3%. Quer terminar rapidinho, Renato? Posso responder esse Pode. monte de absurdo? Primeiro que ele está desatualizado, né? Veja a última pesquisa Atlas Intel, 7,8%. Quarto, mas, enfim, vou até deixar de lado essa provocação aqui, vou responder o argumento. Primeiro que eu não disse que a pessoa ela vai trabalhar menos e ganhar mais. Eu disse que essa é a narrativa que é vendida para as pessoas, de que ela vai continuar ganhando igual, ou até mais, se trabalhar menos, se acabar com a escala da maneira que ele é. E depois você coloca aqui, não, mas o trabalhador, ele vai ao cinema, ele vai ao teatro, ele vai a não sei aonde, desculpa, você está muito desconectado do resto do Brasil, ô Felipe Monteiro. As pessoas, elas não têm a sua rotina de trabalho e os seus rendimentos, assim, para ter... As pessoas, elas estão lutando para sobreviver e justamente por isso, grande parte delas escolhe trabalhar numa escala que é uma escala cansativa de 6x1. Pela falta de, primeiro, que a gente tem aqui da questão da produtividade no Brasil. Você compara com qualquer outro país que tem uma escala diferente, nenhum país, né, com o nível de produtividade que a gente tem no Brasil, parte para fazer esse tipo de mudança. Né? Muito pelo contrário, eles sempre partem para o lado de flexibilização da legislação trabalhista para dar mais liberdade àquele que contrata e àquele que é contratado. É assim que funciona no restante do mundo. Mas somente aqui no Brasil, por meio da PEC da Érica Hilton, e pelo visto Felipe Monteiro defende, que se trabalhe 4x3. E isso vai ser a solução dos problemas do Brasil, pelo amor de Deus. Olha, eu ia mudar de assunto, mas a gente não tem mais tempo hoje no programa, só que essa discussão da PEC 6x1, isso ainda vai render muito. Então já convido o Renato. Renato, está convidadíssimo a participar do nosso Contexto Metrópolis para a gente continuar essa discussão e já te agradeço muito pela participação de hoje. À disposição, obrigado pelo convite e até a próxima. Felipe, tá aí, ó, sendo rebatido sua exposição aí sobre a escala 6x1, a PEC da Érica Hilton com Felipe Monteiro. A gente vai conversar mais sobre isso depois. Obrigadão, parceiro, aí pelo nosso bate-papo dessa quarta-feira.